Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Biologia. Eu sou o professor Fernando Stuck e tô aqui hoje com vocês e esse é o Tá Fácil Não. Muito obrigado pela tua presença, não esquece de deixar o teu like, de compartilhar e de auxiliar esse canal a crescer a cada dia. Pessoal, eu tô tendo várias ideias para trazer aqui nesse canal, que são ideias de curiosidade misturadas com outros veículos de conteúdo que não sejam só biologia e ciência. E hoje eu vou misturar games com biologia, uma coisa que eu adoro fazer. Eu acabei de fazer isso nos meus podcasts também, que saem toda quarta-feira. Então, se você gosta de conteúdos como podcast, tá na descrição para vocês o meu podcast, pessoal. Toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. Acabei de liberar agora há pouquinho a segunda parte, segundo vídeo, sobre a biologia de Resident Evil. Olha que legal. E se você gosta de lives, me segue lá na The Live. Não tá na descrição, mas está aí no comentário em destaque, que se eu colocar na descrição, o YouTube corta o meu vídeo. Então, se você gosta de gameplay, todos os dias, a partir das 16h30, tem um contrato lá na The Live, faço lives todos os dias e vai ser muito bom ter vocês lá comigo, tá bom? E todas as minhas mídias sociais estão na descrição. O professor também joga no Twitter, o professor também joga no Instagram, tá? Então todos os lugares estamos aí trabalhando, fazendo conteúdo de qualidade para vocês, beleza? E óbvio no YouTube também, o professor também joga, que é o meu canal de games. Vamos que vamos? Hoje eu vou falar sobre o jogo The Last of Us. Já é um tema um pouco batido na internet, mas como eu sou professor de biologia, eu vou falar um pouco mais do fungo, eu vou explicar como que funciona, né, a premissa, e ainda mais agora que vai sair mês que vem The Last of Us 2, e que tem um aí pro PlayStation 3, PlayStation 4, e se você nunca jogou The Last of Us, jogue, porque é com certeza um dos melhores jogos que eu já tive o prazer de colocar em minhas mãos. E se você quer ver a live, terá um especial a partir da semana que vem no meu canal The Last of Us. Então depois da vinheta, falaremos mais hoje aqui com vocês do fungo, o famosinho fungo Cordyceps, um fungo muito complexo, e como que ele funciona, como será que nós seres humanos podemos realmente passar por essa dificuldade, por essa doença, ou até mesmo acontecer assim como The Last of Us. Essas perguntas e muitas outras estarei fazendo aqui, respondendo para vocês depois da vinheta. Vamos que vamos! Bom, a premissa do The Last of Us, ela é muito próxima ao que nós estamos tendo agora com o coronavírus, tá? Em 2033, o planeta Terra passou por uma pandemia gigantesca por causa do Cordyceps, que é um fungo que tem a capacidade invasiva no sistema nervoso central do indivíduo, e que depois de um tempo de incubação, este fungo controla completamente o seu sistema nervoso, a sua mente, os seus atos, até o ponto de te matar. Mas durante esses estágios, são 4 estágios que eu vou estar falando hoje, e mais de 60% da população acabou sendo afetada, e que alguns grupos de indivíduos tentam sobreviver, inclusive contra o governo local, que está literalmente dizimando essas pessoas infectadas. Então, a premissa do game é essa, óbvio. Existe um pouco de spoiler aqui, fique claro que eu vou falar de spoilers sobre o jogo, é importante que eu fale isso, tá? E o que é mais interessante nesse game é que ele se baseia em algo real, ele se baseia realmente num fungo que existe. Existem mais de 400 espécies desses carinhas aqui, os Cordyceps, cara. Então, é muito interessante eu passar isso para vocês. Eles estão aqui na natureza, a diferença é que eles não afetam mamíferos. Eles afetam artrópodos normalmente, né? Por causa da temperatura e até mesmo dos anticorpos, linhas de defesa que os mamíferos possuem. Então, o Cordyceps, ele não consegue invadir o corpo de um mamífero, pelo menos por enquanto, tá? O que o jogo mostra é que teve uma mutação, uma evolução e um desenvolvimento de uma nova espécie de Cordyceps que acabaram invadindo o corpo humano e desenvolvendo toda essa loucura que acontece em The Last of Us. Outra característica interessante dos Cordyceps, que além de afetar artrópodos e também até aracnídeos, eles podem afetar outros fungos e até mesmo controlar outros fungos.
E outra característica interessante dos Cordyceps, cara, é que eles têm a capacidade, depois da incubação do seu processo invasivo no sistema nervoso central, é desenvolver corpos de frutificação para liberar esporos. Então alguns cogumelos começam a brotar do tecido do animal, sobrepor sobre o tecido do animal hospedeiro. E isso é uma das características principais deste grupo de fungo. O fungo que ocorre em The Last of Us, nesse mundo maluco todo, ele existe. Ele foi descoberto em 1839 e ele é chamado de Ophiocordyceps unilateralis. É uma espécie bem específica que o naturalista Wallace descobriu vendo em cima de formigas. Ele percebia que as formigas elas tinham um sistema esclavagista, meio de trabalho escravo, e que alguns dias depois elas estavam mortas e cheio de fungo em cima delas. Portanto, esse fungo ele é real e ele existe desde 1839, que foi lá descoberto por naturalistas. Então, é real o processo. A diferença é que no jogo, o fungo faz isso em humanos. Na ficção do jogo, existem duas formas de disseminação da doença. A primeira é pela respiração dos esporos, que é o tradicional dos fungos. Eles liberam os esporos nos corpos de frutificação, que nós chamamos de cogumelo, sabe? Casinha de sapo. Ao liberar esse esporo, ele vai pelo ar e ao você inalar, você acaba ficando doente porque o fungo vai para o seu sistema nervoso central. E outra forma de você pegar a doença é através dos fluidos da saliva, tá? Então, o portador lá da doença te morder e passar através da saliva para você a doença. Se isso acontecesse de maneira real no planeta Terra, e Deus me livre se acontecesse, essas duas seriam as principais formas de transmissão, mas principalmente a esporulação, porque os fungos literalmente liberam esporos o tempo todo quando eles estão em época reprodutiva. Quando você consegue enxergar um fungo, é sinal que ele está reproduzindo, porque o micélio vegetativo dele já está instalado há muito tempo. Então, por exemplo, quando o Cordyceps ele entra dentro de você, ele vai expandindo em toda a sua rede de sistema nervoso, para depois liberar os esporos através dos micélios vegetativos, que brotam na tua pele, que brotam no tecido, tá? Então, essa seria o tempo de incubação da doença. O ato dele entrar, invadir, dominar o sistema nervoso e aí sim te matar aonde brotam lá, né, os cogumelos, liberando os esporos. Só que durante esse processo todo, existem 4 estágios dentro do game. O primeiro estágio são os corredores, que são extremamente ágeis, correm o tempo todo, tentam morder, tentam atacar o tempo todo, tá? É o primeiro estágio onde o fungo está começando a invadir o sistema nervoso e te controlar com muita raiva, como se fosse a raiva mesmo, a doença raiva, que é tão perigosa para o ser humano. O segundo estágio são os perseguidores, que também são ágeis e rápidos, mas se escondem um pouco mais, ficam mais na escuridão, esperando o momento correto para te atacar, porque eles não podem perder tanta energia. E o terceiro e o mais clássico de todos, os estaladores, onde eles estão completamente cegos, porque o fungo já afetou totalmente o sistema nervoso central dele. Eles começam a ter já cogumelos e uma aparência mais escrota, aquela coisa mais bizarra, onde o fungo tá saindo na pele e no tecido do ser humano. E como eles são cegos, eles ficam instalando a boca como se fosse um sonar para ele entender aonde ele está. Isso acontece muito com seres que enxergam muito pouco, como é o caso, por exemplo, dos morcegos, até dos golfinhos fazem muito isso, né? Eles estalam muito, ficam instalando e se comunicando. O próprio ser humano, quando perde a sua visão, ele faz isso, ele faz um movimento com a língua, ele estala a língua, até para ele poder, sei lá, ter uma percepção melhor do espaço onde ele está. E o quarto e último estágio, o baiacu, que é quando ele está lotado de cogumelo por fora, estruturas de corpo de frutificação por fora, inclusive vira até uma armadura, ele fica gigantesco, lento, bem lento, ele taca esporos em você à distância e quando ele tá perto ele te ataca com rapidez, mas eles são bem grandões e é o último estágio antes de você morrer. No caso, os baiacus são pouquíssimos indivíduos que chegam a esse estágio, porque a maior parte deles morrem na fase de estaladores, que é quando o corpo deixa de ter atividade e o fungo fica lá liberando seus esporos. Lembrando que o fungo, pessoal, eles são heterótrofos, nenhum deles produzem seu próprio alimento. Então alguns podem ser parasitas, como é o caso desse lindo e maravilhoso fungo que eu estou falando. No game também, há algo bem interessante que eu quero falar aqui para encerrar esse vídeo que eu achei muito da hora gravar.
os militares, eles têm técnicas para ver se você tem o fungo, que são duas técnicas que eles utilizam, né? Uma microscopia auditiva, eles colocam dentro do ouvido para ver se você tem o fungo lá instalado, e também o exame de sangue. E quando dá positivo, literalmente eles te matam. Eles levam para o local, não vão esperar a quarentena. Como não tem cura, não tem vacina, não tem nada, eles te matam. Literalmente te matam. Na natureza aconteceu muito isso. Existiram formigueiros que foram dizimados em poucos dias por causa desses fungos. E algumas formigas começaram a entender que era um perigo muito, muito alto ficar próximo a esses fungos, e elas começaram a distanciar e a fazer formigueiros em longas distâncias para que não morressem por causa dessas formigas. Por causa desses fungos que atacavam elas. Então, gente, na natureza, os seres vivos conseguem se adaptar ao ponto de entender os riscos e até para colonizar outras áreas que não teriam esses fungos. É muito louco, né? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo, fiz com muito carinho. Vejo vocês na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Lembrem-se sempre, segunda, quarta e sexta, às 14 horas, um trampo de qualidade para que você possa aproveitar ao máximo. Valeu, valeu, tchau!